No vídeo de hoje eu vou falar sobre overtraining no ciclismo, que é a queda brusca no seu desempenho pelo excesso de treinamento. Bora cuidar da sua saúde e treinar direito aqui no canal do Até Onde Deu Pra Ir de Bicicleta. E eu convido você que gosta de bike e quer melhorar o seu desempenho no ciclismo a se inscrever aqui no nosso canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas novidades. O assunto de hoje é overtraining, que é a queda brusca do desempenho causada pelo excesso de treino e que tem consequências a longo prazo. Fica aqui comigo que eu vou falar sobre alguns mitos sobre overtraining, quais as consequências dele no corpo e no desempenho do ciclista e o que a gente pode fazer para tentar evitar essa situação. E no final do vídeo eu vou contar uma experiência que eu tive com uma situação de overtraining e o que aconteceu com o meu corpo e como que eu me recuperei. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir bem o que é overtraining e acabar logo com um grande mito que tem sobre esse assunto. Tem gente que acha que overtraining é resultado de treinar demais, o que não é verdade. Atletas de todas as modalidades precisam treinar muito para atingir seus objetivos, para alcançar bons resultados e nem por isso eles vão ficar em overtraining. O overtraining, na verdade, é uma consequência extrema de um longo período, ele também não acontece da noite para o dia, de treinamentos errados, extremos, que não respeitam os limites do seu corpo para aquele momento. Vamos entender o seguinte, quando a gente treina, a gente está submetendo o nosso corpo a um estímulo. Como resultado desse treinamento, no final, a gente costuma sentir alguns sintomas que são bem comuns. Quais são eles? O cansaço muscular, às vezes um pouco de dor na musculatura ali que você trabalhou. E esses sintomas, geralmente, eles desaparecem em até 48 horas, talvez um pouquinho mais, com descanso, seja o descanso propriamente dito, ou então com uma recuperação ativa, um treino mais leve no dia seguinte. Esse processo é chamado pela literatura de overreaching, que é o processo natural para a melhora do desempenho. A gente dá um estímulo, estressa o nosso corpo e no processo de recuperação a gente tem melhoras em diversas capacidades. E a gente vai melhorando o nosso condicionamento, ou o nosso desempenho, ou a nossa força, depende do que a gente está estimulando e de qual estímulo a gente dá. Então é normal, depois de qualquer treino mais intenso, que o seu desempenho caia um pouco. É por isso que no dia seguinte você faz um treino mais leve, um estímulo de recuperação, ou às vezes até um descanso, para o seu corpo se recuperar e poder ter essa melhora que o overreaching funcional causa. Então ao longo do nosso dia a dia de treinamento, da sequência dos nossos treinos, se a gente vai submetendo o nosso corpo a estímulos muito intensos, sem dar tempo e condições necessárias para a recuperação, a gente vai sair desse overreaching funcional que é bom, que é o processo natural de melhora do desempenho, para a condição do overreaching não funcional e a condição mais severa de todas, que é o overtraining. O overreaching não funcional é quando o treinamento intenso leva a uma queda de desempenho mais longa, que pode durar aí algumas semanas. Apesar disso, a gente consegue observar a recuperação total após o descanso. Ao contrário do overreaching funcional, onde a gente observa uma melhora de desempenho após a recuperação, geralmente no overreaching não funcional, a gente não observa essa melhora no desempenho. Ou seja, você ficou com um desempenho baixo por um período mais longo e depois que você se recuperou totalmente, a gente não observa melhora no desempenho. Já o overtraining é a pior condição de todas. Ele é uma situação extrema de overreaching não funcional e você vai ter uma queda de desempenho por um período muito longo, mais de 2 meses. Essa queda de desempenho vai ser acompanhada por sintomas físicos, psicológicos, imunológicos que não são explicados por outras doenças. Por exemplo, uma fratura por estresse, ou seja, você treinou tanto e fraturou sem um motivo aparente, ou seja, pelo excesso de treinamento. Ou ainda, você vai adoecer com muita facilidade, sendo que você está se alimentando corretamente, tomando suplementação, mas o seu corpo não dá conta. Você vai experimentar situações de estresse psicológico, problemas de sono, ou seja, tudo isso são situações que podem ser desencadeadas em um processo de overtraining. Então o resultado do overtraining é bastante negativo.
você observa uma queda de desempenho por um período muito longo e mesmo que você descanse e se recupere totalmente, o seu desempenho caiu. E dependendo do que você desenvolver associado a esse overtraining, uma fratura por estresse, alguma lesão, infelizmente, isso pode levar meses e às vezes até anos para a sua recuperação total. Então, como que eu posso identificar e evitar o overtraining? Esse é um dos principais desafios que a literatura também coloca. Isso porque cada pessoa tem características de recuperação e de nível de condicionamento diferentes. Então, geralmente algumas pessoas, quando identificam que podem estar em overtraining, elas geralmente já estão. Uma coisa que você pode observar é estar sempre atento aos sinais do seu corpo. E você pode utilizar alguns parâmetros para isso. Um deles é a frequência cardíaca. Se você, depois de descansar de treinos muito intensos, está saindo para treinar e a sua frequência cardíaca está subindo muito rápido e você é uma pessoa bem treinada, isso não deveria estar acontecendo com você. Ou se você não está dormindo bem, enfim, observar todos esses sinais se você estiver sendo submetido a treinos muito intensos. E é claro, estar em contato sempre com o seu treinador. Conversar sobre o seu treinador, sobre os resultados do treinamento no seu corpo, falar o que você está sentindo, porque ele vai poder avaliar junto com você as melhores opções. Se vai ser o momento de alterar aí o volume, a intensidade dos seus treinos, ou às vezes dar um tempinho maior de recuperação. Ficar sempre ligado ao descanso e à boa alimentação são estratégias para você tentar evitar uma situação de overtraining. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue evitar uma situação de overreaching não funcional e mesmo de overtraining. Eu vou dividir com vocês uma experiência que eu tive nessa área. Eu gosto de fazer provas longas, brevês de longa distância, ciclismo de estrada, e eu tinha uma prova de 200 km para fazer, estava há algum tempo parado, e fui com muita sede ao pote ali no treinamento para dar conta de fazer essa prova. Então, treinei muito e no dia da prova, a prova era de 200 km, eu comecei a sentir uma dor no joelho, coisa que eu nunca tive, com 40, 60 km de prova. Concentrei bastante e consegui terminar a prova, só que depois disso eu procurei logo um médico, procurei um ortopedista, fiz alguns exames de ressonância, enfim, e foi constatado que eu estava ali com uma lesão, com uma síndrome por excesso de uso, por overtraining. E eu perdi muito tempo, na verdade eu comprometi toda a minha temporada naquele ano, porque eu tive que descansar muito, depois começar o processo de fisioterapia, depois começar um processo de fortalecimento com pilates, ou seja, eu passei toda a temporada comprometido para voltar, ainda tive que vencer ali uma certa insegurança no começo para voltar a fazer os treinos mais longos e demorou. Eu perdi aí toda a minha temporada, foram 6, 7 meses para eu me recuperar totalmente. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o overtraining e a importância de ficar atento aos sinais que o seu corpo dá durante o treinamento. Se por acaso você já experimentou uma situação de overtraining, compartilhe aqui com a gente nos comentários. Vai ser muito bom partilhar a sua experiência para que esse conteúdo fique mais completo e que a gente possa ajudar também outras pessoas. Que você possa treinar muito sim, mas sempre atento para o seu corpo e para a sua saúde. Deixo aqui o convite para você se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas novidades. Um grande abraço para você e boas pedaladas!